Boa noite. Boa noite. Que bom estar aqui, né? A gente às vezes tem um dia atribulado, um dia com algumas situações desafiadoras, mas a gente chega aqui, ou em outro centro, em outra igreja, ou em outro ambiente, e se conecta com Jesus, e isso nos traz um bem muito grande. Então, que a gente possa lembrar sempre disso. Quando tiver na dúvida, se vou ou não vou, está um pouquinho frio hoje, né? A previsão hoje dá um dia bastante frio, uma noite bastante fria. Que a gente possa se dar esse presente de vir encontrar com Jesus através dos rostos dos nossos amigos, das nossas amigas, que com certeza vai ser sempre esse o rosto com o qual Jesus vai nos receber, né? Com um olhar de acolhimento, um olhar de carinho, de amor, porque com certeza Ele é o mais amoroso que já pisou na terra. Então o amor flui do seu coração. Então que a gente possa nesse ambiente sentir esse amor de Jesus. E quando a nossa irmã falava sobre a questão da evangelização, é muito importante que a gente lembre que a encarnação é uma metodologia divina. Então Deus nos impõe a encarnação, segundo a questão 132, com o objetivo de nos fazer chegar à perfeição. Então, nessa fase da infância, dos 3 primeiros 1000 dias, dos 3.000 primeiros dias, melhor dizendo, que dá mais ou menos 7 anos, a criança ela está muito aberta às impressões do ambiente no qual ela está. E essas impressões, quanto melhores forem, mais vão ajudar essa criança na hora em que ela for realmente reassumir a sua condição de espírito em todas as suas possibilidades, né? Assumindo as suas características mesmo do espírito que até então o Emmanuel vai dizer que ela passa por uma espécie de um momento de anestesia, ela fica ainda um pouco dócil nesse processo de manifestação da sua real identidade. Então, quando ela vai apresentar isso, que é ali quando começa a adolescência, né? 12, 13, 14, 15 anos, né, Ber? Então, aquilo que ela recebeu de bagagem nesse processo da infância vai ser decisivo nesse enfrentamento das questões que ela traz. Porque criança e jovens são espíritos, como a gente aqui, que voltam à sua encarnação para poder vencer as suas dificuldades interiores. Então, todos nós estamos aqui hoje buscando vencer as nossas dificuldades interiores e avançar e crescer. Então, quanto mais a gente oportuniza essa criança a ter boas impressões, conhecimentos adequados, uma moral adequada, melhor ela vai conseguir lidar, então, com esses desafios. E o trabalho da evangelização é um trabalho de excelência. Então, se nós temos dúvida ainda, se a gente traz a nossa criança, a nossa adolescente, o nosso jovem, não tenhamos. Não há nada mais importante quando nós temos uma criança em casa do que educar aquela criança, aquele espírito. Não há nada mais importante. Nada. Então, que a gente possa compreender. E a infância passa rápido. A infância passa rapidinho, né? E depois é mais complexo, é mais difícil. Tá? Então, compreendendo essa questão, a gente então vai entender, né, que nós temos uma grande importância enquanto pais, enquanto mães, enquanto avós, tios, tias, enfim, nesse processo de condução desses espíritos que chegam até a gente. E evangelizar, então, é mostrar Jesus de uma forma que possa ser aquele modelo, aquele guia para essas crianças, esses jovens que vão, em determinados momentos, enfrentar as suas necessidades também, né? E falando em Jesus, né, e aí eu vi que algumas pessoas ficaram pensando, mas desce depressa, né? Como é que o Marco tirou? Tudo bem que o Marco volta e meia traz uns temas que são um pouco diferentes, mas desce depressa. Alguns eu acho que já imaginam onde é que deve vir essa frase, né? Eu não inventei, claro, eu busquei de algum lugar. Mas a gente vai chegar lá, vou pegando pelas beiradas, tá? E hoje eu trouxe meu violão aqui,
Porque da outra vez o meu amigo trouxe, eu pensei, não, mas o Fernando trouxe, então também tem que levar, né? Claro que o Fernando ele é mais músico, né? Então ele tem mais assim, mas a música ela nos ajuda, né? Nos ajuda a sentir o tema, a refletir, a talvez buscar um cantinho no coração um pouco mais ali afável para poder ressignificar essas nossas questões interiores, né? Poder criar um contexto um pouco mais favorável para a gente poder trazer o tema, né? Então conta pra gente o Evangelho de Mateus, né? Ali no capítulo 4, quando Jesus então começa a fazer as suas pregações, que a sua fama logo se espalhou. Ele entrava nas sinagogas, pregava, falava da palavra de Deus e curava. Curava a muitos que vinham ter com ele. Então vinham pessoas de todos os lugares, da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, de Decápolis. Então uma multidão seguia Jesus na ânsia de ser curado, na ânsia de ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de acolhimento que pudesse ajudar na sua caminhada. E aí termina Mateus, o capítulo 4, e inicia o capítulo 5 de uma forma linda, que é justamente a maior mensagem de cunho moral, filosófico moral, que a humanidade até hoje já pôde ter tido acesso. Então conta Mateus pra gente, capítulo 5, que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos e ele então os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. Então, primeira bem-aventurança, os pobres de espírito. Isso tem a ver com o nosso tema. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então Jesus mostra que o choro, que a aflição, bem significada, bem compreendida, ela é degrau evolutivo. Bem-aventurados os mansos, os que não se revoltam contra as situações adversas, mas que compreendem nelas também um processo de elevação. Porque estes, os mansos, herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que são justos, que são corretos, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, os que perdoam, porque também serão perdoados. Bem-aventurados os que são puros de coração, porque esses, já espíritos elevados, já espíritos bastante superiores, verão ao próprio Criador. Bem-aventurados os que sofrem os que são pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Então ele proclama aí as 9 bem-aventuranças e continua, né? Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E eu fiquei pensando, onde é que nós estávamos, será, nessa época? Onde é que nós estávamos? Será que nós tivemos a oportunidade de encarnar ou estar de alguma forma presentes naquele momento? Como é que estava o dia, ensolarado, frio, uma névoa? Se nós estivéssemos lá, qual que seria o sentimento? Quem souber cantar, pode cantar. Sinto
a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo, pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor. Então, essa música nos ajuda a sentir um pouco desse clima, né? De como é que seria esse momento. Mas o monte está por aí, né? O monte pode estar aqui no centro, o monte pode estar ali na esquina. Em todo lugar a gente pode ouvir a mensagem de Jesus. O eco, como diz o Haroldo Dias, né? O eco da mensagem de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os pacificadores. De fato, Emmanuel vai dizer para a gente, uma mensagem muito linda, que a humanidade continua buscando Cristo de todas as formas, com todos os recursos que tem ao seu alcance, na ânsia de encontrá-lo. Então, mais ou menos intuitivamente ou conscientemente, a gente continua, no fundo do coração, buscando encontrar Jesus naquele monte, para que Ele possa aliviar o nosso coração, possa direcionar a nossa caminhada. Mas, de fato, ao mesmo tempo, nós ainda, espíritos um pouco indisciplinados, um pouco rebeldes, temos tropeçado também. Porque às vezes a gente reluta em seguir a mensagem. E eu lembrei de uma música do Eduardo Barreto que fala assim: Jesus, tanto tempo já se passou e ainda estamos aqui a repetir velhas lições em nosso olhar, a mesma dor. Jesus, hoje ainda no monte estás, esperando por nós, e a tua voz ainda está no ar, perfuma a imensidão. Mestre divino, acende em nós a imensa luz do teu sublime amor. Essa música se chama 2000 anos, muito bonita. Coloque no YouTube lá que vocês vão gostar. Mas em alguns momentos, relutantes que somos, indecisos, temerosos,
de seguir a mensagem do Cristo, o próprio Cristo se faz carne e vem ter conosco. Desce das alturas, das esferas superiores, desce do monte e vem ter conosco. E naquele dia foi assim que aconteceu. Então, para quem conhece um pouquinho de geografia, Jerusalém fica num monte, né? Mais ou menos 750 metros acima do nível do mar. É um pouquinho menos que o Cambirela ali. Sabe o Cambirela? O Cambirela tem 1.100, né? 1.080, 1.100. Mais ou menos ali a altura do Cambirela. E Jesus, então, ele vai até uma cidade que é lá embaixo, que fica fica na planície ali do Rio Jordão, perto do Mar Morto, que é Jericó. Jericó era uma cidade importante, histórica, que foi a primeira cidade que foi conquistada pelos hebreus quando saíram, então, do Egito e ficaram 40 anos ali no deserto. E quando eles vão tomar posse, então, da Terra Prometida, com a morte de Moisés, quando Josué assume, eles entram ali, por Jericó. Jericó é uma das cidades mais antigas habitadas do mundo, segundo os historiadores. E Jericó, ela fica a 276 metros abaixo do nível do mar. Então a gente pode fazer aqui uma comparação, né? Então Jesus, ele sai lá de Jerusalém, que esse era o caminho, né? Ou de Betânia, que era a região ali, e vai descer, segundo os meus cálculos, mais de 1.000 metros, né? E daí o negativo vira positivo, né? Quem é bom de matemática aí. É isso mesmo, Bernardo? 960. Então ele vai descer até Jericó, né? Porque ele tinha um coração para encontrar lá em Jericó. Que o bom pastor nunca abandona as suas ovelhas. Nunca. Ele falou que se tendo 99, tendo 100, se uma se perde, deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Então, como muitas vezes ele fez isso naquele dia, naquele momento, naquela circunstância, ele também faz. Então, Jericó ficava ladeira abaixo uns 25 quilômetros. É quase daqui até o centro. Descendo, para encontrar aquele coração. E quando ele entra, então, em Jericó, a multidão o cerca, porque já não havia mais lugar onde ele fosse que a multidão já não cercasse, dada a sua fama. E aí certo homem queria conhecer Jesus. Certo homem conhecia sua fama. Quero ver o esperado Rabi na multidão. Quero ver o esperado Rabi na multidão. Sei que passará por aqui. Sou pequeno e não posso ver sua estatura. Sigo à frente, procuro encontrar um lugar onde eu veja uma árvore ao céu. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Estamos falando de quem? Zaqueu, né? Zaqueu. Então Zaqueu, ele quer ver Jesus, ele quer saber quem é aquele homem, enfim. E ele sobe numa árvore lá na frente, calcula, né? Vai passar por aqui, por ali. E aquela árvore é uma figueira brava, ou figueira sicômoro, né? E ele sobe então naquela figueira. Mostrando pra gente, né, a primeira lição, que para encontrar Jesus, para sentir a presença de Jesus, a gente tem que fazer algum esforço. Tem que sair do comodismo da vida material, das coisas mundanas, né? Então hoje, por exemplo, estava um dia frio.
E nós escolhemos estar aqui. Né? Escolhemos estar aqui buscando ouvir, sentir Jesus. Né? Então tem que ter esse esforço. Muitos de nossos irmãos reclamam, né? Mas eu não consigo ter fé, eu não consigo mudar, eu não consigo fazer diferente, eu não consigo sentir. Mas muitas vezes não faz o mínimo de esforço. Né? O Livro dos Espíritos fala pra gente, poderíamos vencer as más inclinações, as tentações? Sim. E muitas vezes com esforços muito pequenos. Mas a gente, volta e meia, não faz esforço. Né? Então Zaqueu faz aquele esforço naquele momento e sobe, decidido naquela figueira brava ou figueira sicômoro. Ele queria conhecer, alguma coisa dizia para ele que ele tinha que ver aquele homem. Mas surpreendendo a todos, o que acontece? Quando passa Jesus por aquela via, levanta os olhos e a música continua assim. Levantando teu olhar, tu me vês em meu lugar, me convidas a cear, em minha casa vais entrar. Não mereço, sou Zaqueu, sou um servo do engano, sou um publicano. Então Jesus chama aquele homem, Zaqueu, e fala o que para ele? Desce depressa. Desce depressa. Ele não fala assim, daqui a meia hora, daqui a uma hora, amanhã. Desce depressa. Porque se o aluno soubesse, né, Bernardo, que vai cair na prova amanhã, né, quais são as questões? Eu lembro que teve uma vez que a gente teve estatística. E eu sempre fui um estudante razoável, né? Tirava nota boa, boa e tal. E eu não conseguia entender aquela matéria, não conseguia entender. E a gente descobriu que tinha um colega nosso, e eu tirei, na primeira prova, eu tirei 2,5. Eu nunca tinha tirado abaixo de 5 na minha vida. Tirei um 2,5. E eu fiquei apavorado, isso na universidade. E aí a gente descobriu que tinha um colega que fazia a mesma disciplina num dia anterior. E aí ele teve prova, o que a gente fez? A gente pegou a prova para estudar. A gente queria entender o conteúdo, né? Esse era o objetivo de nós que fazíamos no dia seguinte a disciplina, que teríamos também a prova com o mesmo professor, né? Então a gente estudou, entendeu o conteúdo, ele explicou pra gente, a gente fez um grupo ali, virou a noite estudando estatística e probabilidade. E aí no dia seguinte, a prova era exatamente igual. O professor não imaginou que a gente... né? E a gente não fez aquilo porque queria fraudar, a gente queria entender o conteúdo. Mas, claro, sabendo as respostas, a gente tinha feito as questões, a maioria tirou uma nota máxima, né? E a gente entendeu o conteúdo. Mas na vida, a gente vai ser surpreendido com a prova. Né? Então não vai, amanhã vai aparecer uma situação que a gente vai ter que exercitar a paciência. Não, a paciência vai ser ali no momento. O Marco vai sair na rua aqui agora e vai se apresentar uma situação que ele vai precisar. Por isso que é o depressa. Para ver se a gente está ali, com aquele conteúdo ali trabalhado. Né? Então, Zaqueu desce depressa. Qual foi a outra situação que Jesus chamou também imediatamente? O seu apóstolo, né? E chamou-os imediatamente. Mas nós conversamos também sobre o jovem rico, lembram? Então ele fala, é hoje, é agora. É agora. Então, a Amélia Rodrigues fala que o jovem queria correr a corrida de bigas e na semana seguinte voltar para aquele momento. Tem uma mensagem que fala, quando a caridade ela é muito discutida, o socorro chega tarde. Então, sentir o ímpeto de fazer o bem, sentir o ímpeto de agir bem, faz. Não perde a oportunidade. E Zaqueu, que era um publicano, que era uma pessoa mal vista, porque o publicano ele cobrava impostos dos irmãos para o Império Romano. Né?
Então ele era um judeu que cobrava impostos dos judeus e enriquecia ilicitamente com esses impostos para o Império Romano. Então ele era odiado. Eles viviam à margem da sociedade. E Jesus, que muitos já criam que era o Messias, diz que vai se hospedar na casa daquele cobrador de impostos. Então isso também para a gente é uma lição. Quantas vezes que nós temos irmãos em que a gente julga que não são merecedores? Porque aquilo lá é assim, aquilo lá... Não. A gente faz um julgamento por alguma referência que nós temos de caráter, de moral daquela pessoa. Né? E aí a vida nos mostra que justamente o contrário. Aquela pessoa talvez seja a que mais precise da oportunidade para poder se levantar, se reerguer. Né? Então Jesus ele vai para a casa de Zaqueu. E aí, claro, Mateus ele provavelmente dá uma resumida ali no Evangelho, né? Então, em determinado momento, ali na casa de Zaqueu... mas então, para fechar o parênteses aqui, né? O desce depressa. Porque Jesus sempre vai nos trazer um convite para a humildade. Lembra que a gente falava disso, né? Primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito. Então, eu me elevei, eu consegui entrar em contato com a vibração do Cristo, mas para que eu possa assimilar essa elevação espiritual, eu preciso adquirir uma das mais importantes virtudes, que é a humildade. Kardec vai falar isso, né? Vai falar isso. Aquele que se acha humilde já está pecando, já tá ali se equivocando porque já está demonstrando que não tem a humildade que é, né, a modéstia, que é uma das virtudes que é necessária. Né? Então, descer depressa é isso. É atender ao chamado, mas também colocar as sandálias da humildade. Né? Colocar as sandálias, porque a gente tem que reconhecer que a gente precisa mudar. E reconhecer algum equívoco, algum erro também é difícil, né? Reconhecer que eu sou impaciente, reconhecer que eu sou intolerante, reconhecer que eu sou preconceituoso, reconhecer que eu sou um pouco emburrado demais. Enfim, não é simples. Então, para atender o chamado do Cristo, eu tenho que reconhecer que eu tenho necessidades. E aí descer do pedestal do meu orgulho, e aí sim o Cristo vai entrar na minha casa. Mas aí, por último, falta o mais importante, que é a mudança verdadeira. Porque eu posso prometer muita coisa e não cumprir. Então, naquela conversa com Zaqueu, o que ele vai dizer para o Cristo daí? Qual que era a grande chaga do Zaqueu naquele momento? Era o apego aos bens materiais. Né? Provavelmente ele aceitou essa condição de publicano, de cobrador de impostos, porque ele queria, claro, ter luxo, ter dinheiro, ter conforto, ter um bem-estar material. Então, Jesus faz ele sentir essa necessidade de realmente se elevar. Não só no sicômoro, mas na vida. E aí Zaqueu, então, compreende e assume essa postura. E aí ele vai dizer para Jesus, né? Aqui, deixa eu ver se eu lembro aqui a parte da música. Se destituir a quem for, pagarei com justeza 4 vezes mais. Então ele falou, né? Se eu fiz mal a alguém, se eu lesei alguém, e com certeza ele tinha lesado, que ele enriqueceu à custa, né, dos irmãos dele, ele pagaria 4 vezes mais. Mas não só isso. A gente teve maio agora que teve aí muitos fizeram o seu imposto de renda, né? Que a gente coloca lá na ponta do lápis, né? Que tem, que não tem, enfim. Ele fala, Senhor, eu darei metade dos meus bens. Vamos fazer um exercício rápido aí, né?
metade dos meus bens. Não é fácil, né? Não é fácil. É um desafio. Então ele queria realmente, né, vencer aquilo. Ele queria descer depressa. Ele aproveitou. E aí o que Jesus fala para ele, então? Hoje a salvação entrou nessa casa. Porque este também é um filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para resgatar o que estava perdido. Bonito, né? Então, queridos, queridas, Jesus vai nos encontrar aí nas esquinas, no ônibus, em casa, no quarto, na sala, no trabalho. E sempre vai ter ali uma árvore, um sicômoro, para que a gente possa, naquele momento, evocar a presença verdadeira do Cristo. Para que esse Cristo, esse Jesus, possa nos ajudar a colocar para fora essa luz que a gente já tem, essas virtudes que a gente já desenvolveu e que está desenvolvendo, com base na humildade, com base na caridade. Então Kardec é muito feliz, né, quando ele traz a humildade e a caridade, o antídoto para o orgulho e para o egoísmo. Então, com base na humildade, na caridade, que a gente possa aí descer depressa e atender ao chamado de Jesus, para que Jesus entre realmente na nossa casa. Não é a casa física, né? Ali no Zaqueu foi a casa física, mas é a casa interior. Então, quando Jesus habita o nosso coração, as dores viram alegrias, o desprezo vira aprendizado, a decepção do mundo vira vitória espiritual. Então, que a gente possa aí abrir o coração para Jesus realmente, onde a gente estiver, compreendendo essa possibilidade evolutiva e subir nas árvores que a vida possa apresentar para a gente. E a música termina assim, olha que bonita. Agora sim, né? Agora mais bela essa plateia aqui, né? A música termina assim. Hoje entrou em minha casa a verdade, a salvação, e a ti eu ofereço o ofício de meu pão. Já entendo o que queres dizer, vinde a mim os pequenos, os sicômoros galgar, me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama véu e contemplar-te a visão. Que assim seja. Que assim seja.